Naquela manhã seca do sertão, o som dos galos parecia mais triste do que o costume. A casa era simples, feita de barro e cercada por um silêncio que pesava mais que a própria dor. Ali, sobre uma cama improvisada de madeira, repousava o corpo franzino de uma criança que já não respondia aos chamados da vida. O pequeno Tomás, de apenas 5 anos, estava há dias sem reagir. Não comia, não falava. O médico da cidade vizinha já havia dito: é questão de tempo. Para os olhos humanos não havia mais o que fazer. Mas havia uma mulher de fé naquela casa, Dona Sebastiana, a avó. Ela não aceitou a sentença da medicina. Com 1/3 entre os dedos gastos pelo tempo, ela passou 3 noites de joelhos, orando, chorando e pedindo: meu Deus, não leve ele. Se ainda for tempo de milagre, mande alguém. E naquela manhã, antes do sol subir alto, o inesperado aconteceu. A poeira da estrada se ergueu devagar e o barulho de passos começou a se aproximar. Um grupo simples vinha caminhando, à frente um homem magro de batina gasta, sandálias de couro, semblante firme e olhar profundo. Era Frei Damião, sem avisar, sem prometer. Ele apenas apareceu, como se o próprio céu tivesse atendido à oração de uma avó. A vila parou. Ninguém sabia que ele viria, ninguém havia anunciado, e mesmo assim ele estava ali. O povo se juntou, mas Frei Damião não falou com ninguém. Foi direto até a casa de barro, como se já soubesse o caminho, como se um anjo tivesse sussurrado no seu ouvido o endereço da fé. Quando chegou, não perguntou o que estava acontecendo. Apenas olhou para Dona Sebastiana e disse com voz mansa: Deus me mandou aqui. Ela não entendeu como, mas caiu em prantos. E naquele instante, sem alarde, sem gritos, sem discurso, ele entrou no quarto onde o pequeno Tomás agonizava. Frei Damião entrou devagar no quarto escuro, onde a única luz vinha de uma fresta aberta no barro da parede. O menino parecia mais um passarinho abatido, com os olhos fechados e a pele amarelada. Os pulmões mal se esforçavam para manter o sopro da vida, e o calor do sertão só agravava a sensação de fim. Dona Sebastiana permaneceu à porta, com as mãos trêmulas e o coração apertado. O pai da criança estava do lado de fora, tentando ser forte. A mãe, exausta da vigília, dormia sentada na cadeira da cozinha, com a cabeça pendida de cansaço e dor. Frei Damião se aproximou da cama, ajoelhou-se sem dizer palavra e tirou do bolso um pequeno crucifixo de madeira. Com a outra mão, tocou a fronte da criança e fechou os olhos em oração silenciosa. Nenhuma palavra audível saiu de sua boca. Só os lábios se moviam, discretos, quase como se conversasse com o próprio Deus ali, naquele instante. O ambiente mudou. Uma brisa suave entrou pela fresta. O silêncio pesado se tornou sagrado. Até os galos lá fora pareciam ter se calado. O frei ficou ali por minutos que pareceram eternos, ajoelhado diante da fragilidade da vida e da força da fé. Tocou o peito do menino e depois seu pulso, como quem reconhece o fio frágil que ainda sustenta a existência. Fez o sinal da cruz sobre ele e murmurou, baixinho: Senhor, se ainda for da tua vontade, devolve a vida a esse inocente, para que teu nome seja glorificado. E então se levantou, virou-se para sair sem dar explicações. Não pediu aplausos, não chamou ninguém. Frei Damião apenas passou por Dona Sebastiana, olhou em seus olhos marejados e disse: deixe nas mãos de Deus e continue rezando. A mulher tentou agradecer, mas não achou palavras. Seus joelhos falharam e ela caiu ali mesmo chorando, sentindo que algo havia acontecido, ainda que nada parecesse ter mudado. Frei Damião já seguia a passos lentos rumo à próxima casa, como se seu trabalho ali estivesse completo. Mas o que ninguém imaginava é que o milagre já havia começado. O dia seguiu como tantos outros no sertão, quente, abafado, e com o tempo arrastado como se cada hora
durasse mais que o normal. O povo murmurava pelas ruas da vila, comentando a passagem inesperada de Frei Damião. Alguns diziam que ele viera só para rezar uma missa. Outros juravam ter visto luz nos olhos dele. Mas dentro daquela casa simples, Dona Sebastiana não conseguia pensar em outra coisa. O que aquele homem santo fizera com seu neto? Ela voltou para o quarto devagar, como quem teme encontrar o silêncio de sempre. O menino ainda estava deitado, imóvel, pálido. Nada parecia diferente. Mas então, ela viu. Um dedo, um único dedo se mexeu. A mão dele, que há dias não reagia, fez um leve movimento. O coração da avó disparou. Ela se aproximou e sussurrou: "Tomás, é você, meu filho?" Nenhuma resposta. Mas, de repente, os olhos dele começaram a se abrir, lentamente pesados, como se despertassem de um sono muito longo. Ele piscou, olhou ao redor e a voz fraca saiu, quase como um sopro. "Vovó, tô com sede." Dona Sebastiana caiu de joelhos. Não gritou. Não correu para chamar ninguém. Apenas chorou ali mesmo, com o rosto colado no chão de barro, dizendo: "Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus." Tomás não sabia o que tinha acontecido, mas sentia uma paz diferente dentro dele. Era como se tivesse sonhado com uma luz serena, que não doía nos olhos, e no meio daquela luz havia um homem de batina, de joelhos, com o rosto sereno e as mãos firmes. Ele falava com Deus, vovó. Eu vi. Ele pediu para eu voltar. Enquanto isso, Frei Damião já estava longe. Caminhava lentamente pela estrada seca, rumo à próxima missão. Não deixou recado. Não esperou notícia. Não quis saber do que aconteceu. Ele apenas confiava. A fé dele não precisava de confirmação. Quando os olhos de Tomás se abriram, foi como se a luz do sertão tivesse mudado de cor. A casa, que até então parecia um túmulo abafado, agora parecia respirar. A brisa entrou mais forte pela janela, as galinhas no terreiro cacarejaram como se festejassem, e até a mãe do menino, que dormia por exaustão, acordou de sobressalto, sentindo no ar um cheiro de vida. Dona Sebastiana ainda estava ajoelhada, chorando de emoção, quando o menino, com voz fraca, repetiu: "Tô com fome, vó." O pai, ouvindo do lado de fora, correu ao quarto. Parou na porta como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos se arregalaram. Ele não conseguia acreditar no que via. O menino que dias antes estava desenganado, já com o corpo arriando, agora estava ali, tentando se sentar, com um brilho nos olhos que parecia vindo de outro mundo. O pai não disse nada. Apenas caiu de joelhos também, do mesmo jeito que a mãe, ao ver o filho comendo um pedaço de pão molhado no leite. Era como se todos os céus tivessem se aberto. O menino sorria, devagar, mas sorria. O mesmo sorriso que todos já tinham se esquecido como era. As horas seguintes foram de comoção. Quando o povoado soube do ocorrido, vizinhos, curiosos, idosos e crianças foram se aglomerando em frente à casa. Ninguém conseguia acreditar. Queriam ver com os próprios olhos o menino que voltou à vida depois da visita silenciosa de Frei Damião. Ele só entrou, nem falou direito, fez o sinal da cruz e saiu andando, dizia a avó, com a voz embargada. Mas o menino, ele estava morto. O médico disse que era questão de horas, gritava uma vizinha, pois Frei Damião só olhou para ele e Deus fez o resto, respondeu o pai, ainda atordoado. A notícia se espalhou pelas cidades vizinhas. Muitos que antes duvidavam da santidade daquele homem de batina simples, agora pediam perdão por não crerem. Ele é santo, é homem de Deus, foi a oração dele, diziam entre lágrimas. Mas o mais impressionante não foi o que Frei Damião fez. Foi o que ele não fez. Ele não anunciou milagre, não buscou reconhecimento, não pediu testemunho. Ele apenas confiou e seguiu.
porque o verdadeiro homem de Deus não precisa provar nada. A fé que carrega já fala por ele. Na igreja da vila, o sino tocou sozinho, sem ninguém puxar a corda, e muitos creram que era o próprio céu celebrando o que tinha acontecido. Tomás dormiu em paz naquela noite, respirando fundo, com um sorriso calmo, enquanto sua avó agradecia em voz baixa. Ele voltou, Senhor, ele voltou! E ali, entre velas acesas, terços nas mãos e orações sussurradas, nasceu uma certeza no coração do povo. Frei Damião não era apenas um missionário, ele era instrumento vivo da mão de Deus. No dia seguinte, quando o sol ainda se escondia atrás das montanhas e o chão estava úmido do sereno da madrugada, dezenas de pessoas já estavam reunidas em frente à pequena casa de Dona Sebastiana. Homens com chapéu de couro, mulheres com véus brancos, jovens com olhos arregalados de espanto e crianças descalças segurando imagens de santos. Todos queriam ver o menino, todos queriam tocar naquela cama. Muitos traziam garrafas com água para molhar ali, outros levavam lenços e rosários para esfregar no travesseiro de Tomás. Foi aqui que o milagre aconteceu. Onde Frei Damião ajoelhou, eu quero rezar também. Em silêncio respeitoso, todos entravam aos poucos, se ajoelhavam e oravam com o coração apertado. Não só pedindo, mas agradecendo. Porque mesmo que o milagre não tivesse sido para eles, o simples fato de acontecer diante do povo reacendia a fé adormecida no coração de muitos. E quando a fé desperta, ela sacode tudo. Naquela manhã, as igrejas da cidade e dos povoados vizinhos ficaram lotadas. Padres celebravam missas especiais. O povo cantava como quem canta para sobreviver. Famílias que viviam em briga se abraçaram. Homens que zombavam da fé choraram ajoelhados. Era como se a visita de Frei Damião tivesse arrastado uma onda de arrependimento e recomeço por onde passou. E o menino, Tomás, antes à beira da morte, já andava pelo terreiro, um pouco fraco, mas sorrindo. Dizia que sonhara com uma luz que cantava. Era como música, mas feita de claridade, e o moço de batina pedia para eu voltar. E eu voltei, vó. A notícia cruzou o sertão como relâmpago. Em menos de uma semana, 4 cidades já preparavam procissões de gratidão. Milhares andavam pelas estradas poeirentas com velas acesas nas mãos, muitos chorando, outros cantando benditos antigos. Era como se a fé popular tivesse voltado à vida. Frei Damião, que não usava rádio, não escrevia jornais, nem buscava fama, agora era o nome mais pronunciado do Nordeste. Mas ele não sabia, e mesmo que soubesse, não mudaria nada. Porque enquanto tudo isso acontecia, ele caminhava em silêncio por uma vereda esquecida onde ninguém o esperava. Continuava sua missão, visitando doentes, consolando viúvas, abençoando lares. Nunca parava, nunca exigia, nunca explicava, apenas seguia. Como quem carrega uma chama invisível que não se apaga e que basta passar por um lugar para deixá-lo mais leve, mais limpo, mais vivo. E o mais incrível é que Frei Damião nunca voltou àquela vila, nunca deu entrevista, nunca quis saber dos aplausos. Ele não precisava ouvir o testemunho, porque já havia entregue o feito nas mãos de Deus. O que importava era a semente que havia deixado. Fé restaurada, família unida, povo convertido. O tempo passou. Dias viraram semanas, semanas viraram meses. Mas a memória daquele milagre nunca deixou de queimar no coração do povo. A pequena vila onde Tomás fora curado já não era mais vista como uma simples comunidade sertaneja. Para muitos, aquele lugar havia se tornado um altar a céu aberto, onde Deus havia tocado o chão e deixado marcas eternas. A casa de Dona Sebastiana, antes escondida entre cercas de pau e barro rachado, agora recebia romarias. Pessoas vinham de longe.
Alguns chegavam a pé, outros a cavalo, muitos de ônibus velho com a imagem de Nossa Senhora colada no vidro traseiro. Carregavam terços, promessas, mantos e até fotos de filhos doentes. Queriam rezar no mesmo quarto onde o milagre acontecera. Tocavam na cama, ajoelhavam no chão e choravam como se estivessem diante do próprio santuário. Não era raro ouvirem-se gritos de fé. Padim Damião passou por aqui. Esse chão é santo, minha filha. Aqui foi Deus quem tocou. E o mais bonito é que a vila não se envaideceu com a fama. Ao contrário, se antes o povo era distante das coisas da fé, agora havia oração toda noite na praça. O sino da pequena capela tocava 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e no cair da tarde. O velho altar, antes empoeirado, agora estava sempre com flores frescas. Crianças aprenderam a rezar. Jovens começaram a ajudar os mais velhos. E até os homens mais duros, marcados pelo tempo e pelo sofrimento da seca, começaram a dobrar os joelhos. Tomás cresceu rodeado por olhares de admiração e respeito, mas nunca deixou que o chamassem de menino milagroso. Sempre dizia: eu não sou milagre, milagre é quem crê sem ver, eu só voltei porque Deus mandou. Ele levava uma vida simples, estudava, ajudava o pai na lavoura e todas as noites, antes de dormir, rezava ajoelhado diante de um pequeno retrato de Frei Damião, colado na parede de barro com fita. Ninguém sabia quem havia deixado aquele retrato ali. Um dia apareceu pendurado, como se tivesse sido colocado pela própria mão de Deus, e nunca caiu, nem com vento, nem com chuva. Dona Sebastiana também mudou. De avó sofrida e calada, passou a ser vista como uma profetisa da fé. Muitos vinham lhe pedir conselhos, outros só queriam ouvir a história do milagre mais uma vez. E ela contava sempre do mesmo jeito, com os olhos marejados e a voz trêmula, como se cada vez fosse a primeira. Ele entrou, ajoelhou, tocou a testa do menino e foi embora. Mas ali não era só um homem. Ali era o céu inteiro que tinha entrado em casa. A fama do milagre chegou até as rádios populares. Programas devocionais passaram a falar sobre o menino que voltou à vida e o santo missionário que andava descalço e não temia a estrada. Muitos começaram a pedir que Frei Damião fosse reconhecido como santo ainda em vida. Mas ele, como sempre, silenciava diante da glória e continuava a missão. E assim, a pequena vila do sertão, esquecida nos mapas e abandonada nas políticas, virou ponto de encontro entre o céu e a terra. Porque quando Deus escolhe um lugar para agir, nem o barro, nem o chão rachado, nem a pobreza são obstáculos. Tudo vira altar, tudo vira milagre. O tempo levou os dias, os anos, as estações. A vila, ainda pobre como tantas outras do sertão, carregava agora uma riqueza que não cabia em cofres, nem se media com terra ou gado. Era uma riqueza espiritual, invisível aos olhos do mundo, mas sentida por todos que ali pisavam com o coração aberto. O milagre do menino Tomás não ficou preso ao passado. Ele virou uma herança viva. Uma lembrança permanente de que Deus ainda caminha entre nós, às vezes em silêncio, às vezes de sandálias gastas, como caminhava Frei Damião. O povo nunca esqueceu. Muitos anos depois, até mesmo quando a velhice levou Dona Sebastiana, a igreja local fez uma missa solene. Não foi por título, não foi por política, foi por gratidão. No altar, ao lado das imagens de santos, colocaram o retrato simples de Frei Damião, o mesmo que aparecera colado na parede da casa de barro, décadas antes. Ninguém tirou, ninguém ousou remover. Ele ficou ali como sinal de que aquele milagre não havia sido um evento isolado, mas um recado eterno. E qual foi o recado? Que Deus ainda age, que ainda existe santidade verdadeira, que um homem sem riqueza, sem ouro, sem status, pode carregar nos joelhos a força de um exército espiritual. E que a fé da avó,
A oração insistente, os joelhos dobrados e as lágrimas silenciosas ainda movem o céu. Tomás cresceu, casou, teve filhos. Nunca buscou fama. Nunca quis explorar a história. Era um homem simples, de palavras poucas, mas sempre dizia algo que tocava fundo quem ouvia. O milagre não foi eu ter voltado à vida. O milagre foi minha família ter voltado a crer. A vila hoje tem uma pequena capela em homenagem a Frei Damião. Não foi construída por grandes empresários, nem por políticos. Foi levantada com mutirão, tijolo por tijolo, doado por quem pôde, erguida por quem creu. Todo 31 de maio, data da morte do Frei, o povo se reúne em procissão. Rezam, cantam, agradecem. Alguns ainda levam crianças doentes, pessoas com dores, mães em desespero, não porque esperam repetir o milagre como espetáculo, mas porque sabem que onde a fé já tocou uma vez, ela pode tocar de novo. E ali, naquele chão, ela já deixou marcas que nem o tempo consegue apagar. Frei Damião nunca voltou ali, mas a presença dele nunca saiu. Está nas histórias contadas à beira do fogão, nos terços pendurados nas portas, no silêncio respeitoso da praça ao entardecer, porque quando um verdadeiro homem de Deus pisa o chão seco do sertão com os olhos no alto, ele transforma a terra em altar, lágrima em bênção, dor em esperança. E por isso, até hoje, quando o céu parece distante e a vida parece fraca, muitos ainda rezam dizendo: se ainda houver esperança, que Frei Damião passe por aqui.